Meus amigos, os dogmáticos, os estudiosos do direito, consideram que o nível de democracia de uma determinada nação pode ser medido tanto quanto esta nação respeita as regras do processo penal. Processo penal que, anotem bem, existe o processo penal como uma garantia para o indivíduo que é vulnerável, que é fraco diante do poderio do superestado, que tem Ministério Público, Judiciário e vários superórgãos e vários superministros que operam então esse processo penal. É por isso que esse processo penal é garantia do investigado, é garantia do denunciado, do acusado, enfim. O processo penal não existe para transformar o cidadão num objeto da investigação, existe para protegê-lo diante da força descomunal do Estado. O que é que significa isso? Que tudo bem. É por meio do processo penal que um sujeito, a priori e durante todo o tempo, até o trânsito em julgado, ou seja, até quando não couber mais recurso de uma sentença condenatória, até lá, ele deve ser considerado inocente. Presunção de inocência, artigo 5º, inciso 57 da Constituição. Todo esse percurso, que é o processo penal, existe de fato para apurar a culpabilidade de um sujeito. Se ao longo desse procedimento inteiro se verificar que o sujeito tem uma determinada participação ou é autor de um crime, deve-se aplicar reprimenda. O sujeito se torna devedor da sociedade, a sociedade, como credora, por meio do Estado juiz, vai ali tirar um pedaço de sua liberdade para pagar pelo seu mal feito. Contudo, isso deve ocorrer respeitando as regras do processo penal, devido processo penal, legal, ampla defesa e contraditória. Frisem-se bem, isso não é romantismo, é porque muitas vezes nós imaginamos que jamais nós estaremos dentro de um processo penal e até sendo injustiçados dentro de um processo penal, respondendo a uma falsa acusação, sendo perseguido por uma autoridade que está praticando desenfreadamente abuso de poder. Nós estamos carecas de saber que isso pode acontecer. E é por isso, meus amigos, que sempre nós devemos respeitar as regras do processo penal. Eu comecei dizendo o quê? Que os níveis de democratização, de civilização de uma sociedade se mede com base até que ponto essa sociedade está respeitando as regras do processo penal. É como diria o Arnaldo, a regra é clara. Quem não obedece à regra pratica abuso de poder. Qual é o problema? O problema é que no Brasil de hoje em dia as coisas estão complicadas. Porque as regras estão... Parece que cada juiz, cada autoridade tem um processo penal para chamar de seu, na sua cabeça. E isso não é civilizatório. Isto é barbaridade. Isto é barbaridade. Desculpem a introdução um pouco teórica, talvez, mas é preciso que não tenhamos preguiça de conhecermos um pouco mais vamos dizer assim, do espírito da coisa, de como deveria funcionar. Servidores públicos têm que, como já dizia um advogado famoso no Brasil que dizia, eu sou um escravo da lei. O juiz deve ser um escravo da lei. Os operadores do direito, servidores públicos no geral, os advogados, escravos da lei. Como dizia um certo ex-presidente, é preciso que todos andemos dentro das 4 linhas da Constituição, do processo penal, das leis em geral. Muito bem. Veja, o problema é o seguinte, quando há um exemplo vem de cima, todos, até o juiz de Xarraxá do Sertão, até o estagiário do cartório crime de Xarraxá do Sertão, vão cometer também abuso de autoridade. Não vão obedecer às regras do processo penal. No Brasil, nesse momento, parece que destrambelhou tudo.
Ninguém está respeitando direito, regra nenhuma. Quando o sujeito vai fazer serviço público, um concurso público para ser servidor público, quando o sujeito é nomeado, como muitos juízes de instâncias superiores, nem concurso fazem, são nomeados, eles se tornam agentes públicos, servidores públicos. E parece que muita gente se esquece do que é servir ao público. Servir ao público, em primeiro lugar, é respeitar as regras do jogo, a bem do bem comum. Vamos fazer o seguinte, eu vou aqui ler uma matéria do Poder 360 e vocês vão, com base nessa minha introdução, refletir ao longo do vídeo. Depois, sozinho com aqueles com quem vocês convivem e interagem no dia a dia, se isso que está sendo narrado nessa matéria tem a ver ou não com essa minha, eu não diria nem introdução, com essa minha preocupação. PF descumpriu ordem de Moraes em buscas ao ASEF. O ASEF é esse advogado, um dos advogados do Bolsonaro. Não, com todo respeito, não estou aqui mal dizendo colega, mas não tenho grandes simpatias pelo doutor ASEF. Mas é um advogado. E, contanto que se prove o contrário, é preciso que se respeite as garantias fundamentais que ele tem como cidadão e as prerrogativas que ele tem como profissional da advocacia, garantidas pelo Estatuto de Ordem dos Advogados, que é lei federal, inclusive. A Polícia Federal descumpriu ordens de Moraes em buscas, afirma o advogado, o ASEF. Em petição no inquérito das joias, o advogado de Bolsonaro pede que provas colhidas em seus aparelhos sejam consideradas ilícitas. Em petição ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, Frederico Assef, advogado do ex-presidente, disse que teve suas prerrogativas violadas durante busca e apreensão em 16 de agosto de 2023. Fez um ano agora. No mandado de busca e apreensão, Moraes determinou que as buscas fossem acompanhadas, as buscas nos endereços de USF, buscas realizadas pela Polícia Federal. Nesse mandado de busca e apreensão, o Moraes determinou que essas buscas fossem acompanhadas por representantes da Ordem dos Advogados do Brasil. Na petição, contudo, o ASEF diz que a Polícia Federal descumpriu ordem direta de Moraes. Qual ordem? De que a busca e apreensão em desfavor do ASEF fosse cumprida na presença de membros da OAB. Por que é que o doutor Moraes determinou que a busca e apreensão fosse realizada em presença de membros da OAB? Na presença de outros advogados? Porque ele é bom? Não. Porque ele gosta do ASEF? Não. Porque ele gosta dos advogados? Não. Porque a lei determina. O Estatuto de Ordem da OAB, que é lei federal, que é, vamos dizer assim, o Código de Proteção das Prerrogativas do Advogado, determina que buscas e apreensões determinadas contra os advogados sejam realizadas em presença de membros da OAB. Bom, comumente, quem são esses membros da OAB que devem estar ali presentes no momento da busca e apreensão contra o advogado? Membros da comissão de prerrogativas da subseção mais próxima, da seccional mais próxima, vai depender do caso. Isso é lei. Bom, o doutor Moraes, neste caso, em tese pelo menos, ele determinou que a PF obedecesse à lei. O que o ASEF está denunciando é que a Polícia Federal descumpriu a lei, ao passo que descumpriu também essa ordem do Alexandre de Moraes. Mais do que desobedeceu a Alexandre, ela desobedeceu a lei. Este é o problema. Eu comecei lhes dizendo que às vezes o mau exemplo vem de cima, do grandão, zão. E aí todo mundo vai também aprendendo por osmose, ou diria, desaprendendo por osmose, a obedecer à lei. Vamos entender um pouco melhor isso. Então, no mandado de busca e apreensão, Moraes havia determinado que se cumprisse a lei e que as buscas fossem acompanhadas
por representantes da OAB. Na petição, o ACEF, no entanto, diz que a Polícia Federal descumpriu a ordem direta de Moraes. Moraes expediu mandado de busca e apreensão em 11 de agosto de 2023 contra o advogado de Bolsonaro. Essa ordem foi cumprida acompanhada por 2 advogadas. Contudo, o ACEF não havia sido encontrado para o cumprimento da busca e apreensão. Então, vejam bem, Moraes expediu mandado de busca e apreensão em 11 de agosto de 2023 contra o ACEF. A ordem foi cumprida, acompanhada por 2 advogadas. Contudo, o ACEF não havia sido encontrado para o cumprimento da busca pessoal. A PF só conseguiu realizar a busca pessoal no advogado de Bolsonaro, conforme determinação de Moraes, em 16 de agosto, na churrascaria Barbacoa, localizada no Shopping Morumbi, na zona sul de São Paulo. Nessa ocasião, segundo o ACEF, a ação da Polícia Federal, aí é que está. Nessa ocasião da busca pessoal, a busca pessoal contra o advogado foi realizada sem ter sido acompanhada da presença de representantes da devida comissão da OAB. Veja bem, num primeiro momento, quando foi a busca realizada em local em endereços, ligados ao ACEF, o ACEF não estava lá, e lá tinha os advogados acompanhando a busca e apreensão. Entretanto, a busca pessoal, que também é uma busca, tem que ser, evidentemente, também acompanhada por advogados. É que está. Aí a Polícia Federal, segundo o ACEF, segundo os fatos aí, não fez respeitar a lei. E é esse o desrespeito que está sendo aqui denunciado pelo advogado do ACEF. A busca pessoal teria durado, meus amigos, aproximadamente 4 horas. O carro do advogado, a OAB, isso aí já é inclusive pacífico, que o carro do advogado também é considerado também, vamos dizer assim, inviolável. É considerado extensão, às vezes, do seu trabalho, extensão da sua própria casa também. Para fazer buscas no carro do advogado, teria que também estar ali na presença de advogados, de membros da OAB, e o ACEF está dizendo que a Polícia Federal não respeitou esse importante detalhe da lei. O carro do advogado de Bolsonaro foi vistoriado pelos agentes da Polícia Federal. Foram apreendidos 4 celulares, 2 aparelhos desses foram extraídos. Desses aparelhos foram extraídos trocas de mensagens entre o ACEF e Bolsonaro e que foram usadas no relatório final da corporação. Na petição assinada pelo advogado Matheus Zagatti, o ACEF pede que provas colhidas em seus aparelhos sejam consideradas ilícitas pela busca pessoal não ter sido acompanhada por um representante da OAB. E eu concordo. Disse o advogado aqui, doutor Matheus Zagatti, advogado do ACEF, aspas, como meio de obtenção da prova. Como meio de obtenção da prova foi ilícito, por quê? Porque não se fez na presença da previsão legal de membros da OAB. A prova dele decorrente, a prova desse meio ilícito de obtenção, essa prova também é ilícita, não pode ser aproveitada para fim nenhum. Assim, a ilicitude da busca pessoal, a desconformidade da busca pessoal se projeta para a extração de dados dos celulares ilegalmente apreendidos. O que é que está querendo dizer? Que se não se obedeceu à forma da lei para se cumprir essa busca no carro do ACEF, esse modo de obtenção dessa prova foi ilícito e a prova, então, resultante desse modo ilícito é ilícita e não pode ser aproveitada. É prova que é imprestável, não presta para nada. Isso, vamos dizer assim, em tempos normais, né? O Brasil não está em tempos normais. Bom, e aí, meus amigos, nessas buscas, nos dados extraídos desses celulares, é que encontraram aí detalhes e tudo mais que estariam incriminando, segundo a versão da PF, incriminando o Bolsonaro no caso das joias. Eu paro por aqui porque eu acho que já está claro, né? Esse caso é um espelho do que está acontecendo nesse Brasil, nesse triste Brasil,
de 2024 e já vem acontecendo, acho que pelo menos desde meados de 2020, 2021, por aí, não é verdade? Deixe seu like, deixe comentários criativos, respeitosos, inscreva-se neste canal, considere também tirar as cobrinhas do bolso e se inscrever como membro do canal.